Meus caros irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do segundo trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E a lição que estudaremos hoje é a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Já estudamos lições que trataram sobre quando a família age por conta própria, a predileção dos pais por um dos filhos, ciúme, o mal que prejudica a família e ídolos na família. Essas lições estão no nosso canal e você pode acessar e assisti-las caso você não tenha assistido e quem sabe você queira recuperar um pouco do conteúdo que foi apresentado aqui, você pode ir lá e assistir novamente as lições que você pretender rever, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a você que está compartilhando esta aula com outros irmãos e irmãs, com outros professores e alunos, e pedir que nos ajude a alcançar mais pessoas. E também, para prosseguir, precisamos também orar ao Senhor, porque entendemos que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito de Deus e nós necessitamos de sua ajuda, de sua orientação para ministrarmos a palavra. Oremos então, neste momento. Pai querido, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos o conteúdo desta lição. Que o teu Espírito nos oriente e que teus servos possam receber e entender aquilo que falarmos durante esta aula. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para o nosso texto áureo. Sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, aos crentes da cidade de Filipos. No capítulo 2, versículo 14, o versículo que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Repetindo, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. A nossa verdade prática diz assim: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Devemos evitar a murmuração, o murmúrio, aquela reclamação persistente, aquele falatório que não resulta em nada, só traz mais contendas, confusões, e isso nós devemos evitar em família para que tenhamos uma vida de paz, de harmonia, e onde os integrantes da família possam se comunicar sem nenhuma barreira, sem ter nenhum constrangimento, sem olhar um para o outro com um sentimento de inveja, de inferioridade ou superioridade. É isso que aprenderemos nesta lição. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Números, capítulo 11, versículo 1 a 7 e capítulo 12, versículo 1 a 8. Lerei na minha revista e você pode aí, meu querido professor, acompanhar na sua revista. Então, vamos fazer essa leitura? Números, capítulo 11, versículo 1 a 7 e capítulo 12, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o. E a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou também aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, que para nós aqui é o alho poró, ou alho porró, como alguns também chamam, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná, diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio.
Vamos agora para Números capítulo 12, versículo 1 a 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, de Cuxi, descendente de Cão. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui termina a nossa leitura bíblica em classe e vamos então para os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo objetivo, identificar o real motivo que culminou na rebelião dos irmãos contra Moisés. Terceiro e último objetivo, conscientizar que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam mal. Estes, pois, são os nossos objetivos. Vamos então começar, a partir da nossa introdução, a comentar esta lição. Faremos a mesma prática de sempre. Estaremos passando por toda a lição, destacando alguns pontos, comentando, trazendo a nossa visão desta lição e ajudando você, caro professor e aluno, a entender alguma palavra ou alguma expressão que não esteja muito bem explicada. Nosso objetivo é esse, ajudar você a entender melhor a lição e, para você que é professor, transmiti-la. E para você que é aluno, aprender e cooperar com o seu professor durante a aula. Vamos lá? Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Amados irmãos, aqui já surge algo importantíssimo. Nós estamos falando de três irmãos que estavam atuantes na liderança do povo de Israel. E trazendo para os nossos dias, nós temos muitas famílias cujos parentes, irmãos e irmãs trabalham juntos na obra do Senhor. E muitas vezes, mesmo sendo familiares, e muitas vezes mesmo pertencendo à mesma família, a sede do poder, a inveja, a contenda surge entre irmãos que estão trabalhando na liderança na igreja nos nossos dias. Então essa lição de hoje é muito atual, porque ela nos ensina a reconhecermos a liderança daquele que o Senhor colocou à frente do rebanho, a liderança daquele que está à frente do departamento, indiferente de ser parente nosso ou não. Devemos respeitá-lo como pessoa colocada por Deus para exercer ali o seu ministério. Continuando, a presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Vamos então ao primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. Primeiro item do primeiro tópico, assim nasce um motim. Eu coloquei um asterisco
E desde já vou falar para você o seguinte: em algumas Bíblias você vai encontrar a palavra sedição. E aí, também no texto, e na própria lição, veremos também a palavra rebelião. A palavra motim está mais associada a um movimento contra uma liderança que surge dentre o povo. Quando se fala de um movimento contra a liderança que acontece entre pessoas do alto escalão, estamos falando de rebelião. A rebelião comete aquele que está bem próximo do líder. E o motim acontece entre o povo, que se amotina, que se reúne para se revoltar contra aquele que está no poder. Então nós vamos encontrar em muitas Bíblias a palavra sedição e rebelião, mas são palavras que têm o mesmo sentido. Uma revolta contra a liderança, uma atitude contra as regras, contra as normas implementadas pela liderança e também contra a pessoa do líder. Vamos lá. Diz assim, a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números, capítulo 11 e capítulo 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Portanto, agora o comentarista vai começar a partir do capítulo 11 a mostrar esse motim, esta reação contra a liderança que partiu do povo e acabou contaminando quem estava ao lado de Moisés, Arão e Miriam. Vamos lá. Segundo item do primeiro tópico, a primeira queixa. É importantíssimo que o caro professor e aluno esteja com a Bíblia nas mãos aberta em Números capítulo 11 e acompanhe, porque precisamos mostrar esses versículos aos nossos alunos, precisamos conhecer o que o comentarista está falando quando cita os versículos. Primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, na qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus. É interessante, irmãos, quando a Bíblia fala que Deus ouviu. Deus estava atento ao seu povo. Diz assim, Números capítulo 11, versículo 1 em diante. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o. O Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Deus está atento ao que acontece dentre o povo. Não pense você que a murmuração, ela não é vista e nem ouvida pelo Senhor. Deus contempla todas as coisas. O Senhor ouviu, e é Ele quem toma a atitude, e é Ele quem determina o juízo contra este povo. E de repente um fogo se acendeu, e Moisés teve que clamar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor pelo povo, e aí o fogo que foi aceso pelo próprio Senhor se apagou, por causa da intercessão de Moisés. Vamos continuar lendo. Diz assim: aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Isso está registrado na nossa Bíblia em Números capítulo 11, versículo 3. Algumas Bíblias que contêm comentário vão explicar isso no rodapé. Por exemplo, a Bíblia que eu tenho nas minhas mãos, a Bíblia de Estudo de Almeida, diz: Taberá significa incêndio ou queima. Então ali o Senhor incendiou, o Senhor queimou, para mostrar que ele é fogo,
e fogo consumidor. Deus não é Deus de brincadeira. Deus havia agido de forma poderosa e o povo, ao invés de agradecer, estava murmurando. Esta foi a primeira queixa. A segunda queixa está em Números capítulo 11, versículo 4 a 7. Vamos lá. Após experimentar o juízo do fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Eu acho interessante, irmãos, e destaquei isso para você analisar. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Naquele momento, por causa da comida, por causa do maná, eles se esqueceram que foram escravos. Eles se esqueceram dos açoites. Eles se esqueceram da forma grandiosa como Deus operou o livramento, a libertação de Israel daquele cativeiro. E assim o Senhor se indignou contra esse povo, que ao invés de agradecer, estava murmurando. Eu acho interessante que quando o povo vai atravessar o Mar Vermelho, o Senhor diz assim: vede o livramento do Senhor. Às vezes, irmãos, nós precisamos ver para realmente crer. Às vezes, precisamos realmente estar com nossos olhos abertos e atentos para reconhecer o que Deus realmente está fazendo dentre o povo, o que Deus está fazendo de forma grandiosa entre o povo e muitos não conseguem perceber. Então Deus diz: vede o livramento. E a travessia do Mar Vermelho é o milagre mais citado em toda a Bíblia, é a travessia do Mar Vermelho. O povo foi testemunha ocular, presenciou e viveu aquele milagre atravessando o rio em seco. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Cuidado com a murmuração, irmão, querido que está me ouvindo neste momento. Não murmure, agradeça. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E assim nós devemos fazer a vontade de Deus, agradecer ao Senhor. Eu quero destacar algo que não está na revista, mas olhando a Bíblia, nós vemos o seguinte. No versículo 4, diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Vulgo. Que vulgo é este? Se você ler em Êxodo capítulo 12, versículo 38, você vai entender que vulgo é esse. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. O povo de Israel saiu do Egito, mas não saíram somente os israelitas. Saiu um vulgo, uma mistura de gente. E essa mistura de gente agora é quem vai murmurar contra Moisés e contra a liderança. Por isso que Deus não aceita mistura. Mistura nunca dá certo, meus amados irmãos. Eu deixei para vocês esta observação. Números 11, 4 nos fala que a reclamação partiu do vulgo, uma mistura de gente que saiu do Egito juntamente com os israelitas. Isto é um alerta para nós. Cuidado para que a mistura não nos leve a cometer pecados contra Deus, como aconteceu quando a igreja cristã recebeu muitos pagãos após 313 depois de Cristo, com a liderança de Constantino. Muitas pessoas aderiram à igreja e foi nesta época que este, que nós podemos chamar de vulgo, se introduziu nas igrejas e aí vieram a adoração a imagens que não havia, essa forma que nós temos de missa que não havia. Quem trouxe isso foi um povo estranho que se agrupou à igreja, assim como aconteceu com Israel. Um povo estranho se agrupou a Israel e agora estava liderando esse motim contra o servo de Deus chamado Moisés. Vamos então voltar a Números capítulo 11 e vamos continuar falando da nossa aula e prosseguindo então. Chegamos, portanto, à queixa de Miriam e de Arão contra Moisés.
Esta é a terceira queixa que está em Números capítulo 12, versículo 1 a 3. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião. Aí o nosso comentarista usa a palavra corretíssima, rebelião. Rebelião comete aquele que está próximo ao líder. Quem está no meio do povo se amotina, faz motim. Mas quem está próximo do líder faz rebelião. E toda rebelião na Bíblia foi punida com castigos severos. Por isso, tenhamos cuidado como obreiros, como pastores, próximos aos nossos líderes. Não nos rebelemos contra a liderança, porque isto é cobrado pelo Senhor nosso Deus. Continuando, no capítulo 12, após todo o contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que, por não ser de nenhuma família hebreia, mas de descendência de Cã ou de Cão, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Olha o alerta que temos aqui na nossa lição. A inveja na família é um sentimento perigoso. Eles eram irmãos. Deus já tinha provado mesmo que Moisés era o líder do povo de Israel. Desde quando o povo ainda estava no Egito, quando o Senhor chamou Moisés, dialogou com Moisés, ali estava claro para Moisés e Arão quem realmente era o líder. Arão, mais uma vez aqui, está sendo levado a tomar uma atitude que desagrada a Deus, mostrando uma falta de capacidade para liderar. Você deve se lembrar que em Êxodo capítulo 32, com a ausência de Moisés, que foi ao monte, Arão deixou-se levar pelos pedidos do povo e levou o povo à idolatria do bezerro de ouro. E agora temos mais uma vez Miriam influenciando Arão a se levantar contra o seu próprio irmão Moisés, mesmo tendo ele presenciado todos os milagres que o Senhor fez através do seu irmão, que comprovavam a chamada do seu irmão. E agora temos esta inveja na família, causando este grande problema e trazendo trágicas consequências. Vamos então para o segundo tópico da lição, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Vamos ver então qual o verdadeiro motivo da rebelião de Miriam e Arão e como isso é trazido pelo nosso comentarista. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Eu destaco essas duas palavras, profetisa e sacerdote. Eles eram pessoas influentes. Eles eram pessoas que eram usadas por Deus em profecia e o outro na intercessão como sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Meus amados irmãos, a liderança de um povo é uma capacidade vinda por Deus. Não é uma questão puramente política e representativa. Não. Pode ser um pescador, pode ser uma pessoa simples do povo, pode ser um simples boieiro, pode ser alguém que esteja simplesmente cuidando de ovelhas e o Senhor o chama e o coloca na frente. Isto é com Deus. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas vis e desprezíveis. Deus, ele faz com que alguém saia do monturo e vá
ficar entre os príncipes. Assim, entendemos que Deus trabalha de forma diferente. Moisés era o menor, era o mais novo, mas foi ele escolhido por Deus para liderar o povo. E apesar de sentir o peso da liderança, ele precisava de ajuda, de auxílio, de cooperação e não de ser substituído através de um motim e através de uma rebelião. Continuando, diz assim a nossa revista: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Era o que diziam Miriam e Arão. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Isso, irmãos, é quando a pessoa ele não tem convicção da sua chamada, não sabe qual é o seu real posicionamento no reino de Deus, que ministério ele deve desenvolver, ele fica então querendo tomar o lugar que é do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Segundo item do segundo tópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo, como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus havia de tratar com os dois. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Devemos respeitar um ao outro no ambiente familiar, na igreja. Aqui nós vemos o desrespeito entre os próprios irmãos. Eles queriam ser usados também. Eles queriam exercer uma influência também. Talvez achasse que ser profeta e ser sumo sacerdote era pouco. Eles queriam o lugar de Moisés. Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. Foi quem recebeu a lei do Senhor, foi quem conduziu o povo por um deserto por 40 anos, foi quem enfrentou as oposições lá no Egito, as oposições no deserto e não entrou na terra prometida porque ele tocou na rocha ao invés de falar a rocha, mas ele é, sem dúvida, o maior líder do povo de Deus no Antigo Testamento, e os seus irmãos queriam tirar dele esta grande posição dada por Deus. Isso é importante frisar. Continuemos. Terceiro tópico da nossa lição: Moisés, um homem manso e humilde. A humildade e a mansidão de Moisés fazem com que Deus possa agir em seu favor. Deus intervém e então coloca as coisas no seu devido lugar. Vamos então ao primeiro item do terceiro tópico: o mais manso que havia na terra. A nossa revista diz assim: a Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Vamos mais longe e ler este versículo para ficar bem claro. Diz assim a palavra do Senhor: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. É claro que você deve se lembrar que Moisés ele chegou a matar um egípcio,
Moisés se irou certa vez quando ele feriu a rocha e não falou à rocha. Entretanto, apesar desses episódios isolados, olhamos na Bíblia uma descrição de um Moisés manso na liderança. Quando liderava este povo hostil, este povo rebelde, este povo murmurador, este povo reclamador, que, imaginem, irmãos, aturar um povo reclamador durante 40 anos em um deserto, confiando na misericórdia de Deus, Deus fazendo milagre e o povo reclamando, murmurando. Só mesmo um homem muito manso como Moisés para suportar o povo de Israel que reclamava, que murmurava, que se levantava contra ele. Então, neste momento, destaca-se na vida de Moisés este espírito de mansidão e de pacificação, ou seja, de promover a paz, de fazer com que as coisas transcorram da melhor maneira possível, de forma pacífica, sem contenda, sem brigas. É isso que aprendemos na lição desta semana. Continuando, a mansidão é parte do fruto do Espírito. Nós corrigimos porque a nossa revista fala uma das qualidades do fruto do Espírito, mas nós entendemos que é melhor falar da mansidão como uma parte do fruto do Espírito. Prosseguindo, Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. É muito comum neste momento a pessoa ir para o revanchismo, ir para a vingança, mas nós não devemos fazer assim. A vingança pertence ao Senhor. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não deve deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis no equilíbrio da família cristã. Então, o que aprendemos aqui? Que nós, em família, pais, mães, filhos e irmãos, devemos ser mansos, devemos ser educados, devemos respeitar um ao outro nos seus limites, nas suas argumentações, nas suas ideias, e devemos a todo instante procurar promover a paz, para que em nosso ambiente familiar a paz possa reinar e a presença de Deus ali esteja. Amém? Vamos prosseguir. Segundo item do terceiro tópico, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Isso está em Números capítulo 11, versículo 11 a 15, que diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizestes mal a teu servo? E porque não achei graça aos teus olhos que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo? Como aio que leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Mata-me, disse Moisés. Eu te peço, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés pede literalmente a morte, como fizeram outros homens de Deus, como fez Elias, como fez Jeremias, em um momento de depressão, em um momento em que sentem o peso do cargo. O Senhor então orienta Moisés a fazer o quê? Vamos ler e vamos entender. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel,
Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Isso está em Números capítulo 11, versículo 25. Esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Veja que interessante. Ele fala do peso do seu cargo. Então, o Senhor o orienta a escolher 70 homens. Esses homens então recebem o Espírito Santo, a mesma virtude que estava sobre Moisés, repousou sobre estes homens para que eles pudessem ajudá-lo na direção, na administração do povo. O cargo estava pesado. Moisés sentia o peso da responsabilidade, já não estava suportando, e Deus, ao invés de escolher outra pessoa para colocar no seu lugar, e Deus, ao invés de atender ao seu pedido e tirá-lo desta terra e colocar outra pessoa, Deus simplesmente ordena que ele escolha 70 anciãos para que junto com ele trabalhassem liderando o povo de Israel naquele deserto. A nossa revista, ela associa isto a uma bênção do Espírito Santo em família. Diz assim: é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, há amor, no lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Então entendemos aqui que a revista aproveita para associar esta descida do Espírito Santo sobre eles a uma descida do Espírito Santo sobre os integrantes de uma família que possa fazer com que haja harmonia e muitas vezes o encargo, a responsabilidade do líder, muitas vezes, quem sabe, seja um pastor, seja uma líder do ciclo de oração, possa estar sentindo o peso e Deus então capacita pessoas para auxiliar na liderança. Terceiro item do terceiro tópico, a punição de Miriam e Arão. Diz assim a nossa revista: a rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. E destaca para os irmãos o que está em Números capítulo 12, versículo 12, no final do versículo. Mais uma vez está escrito assim: o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Como aconteceu em Números capítulo 11, mais uma vez está destacado que o Senhor está atento às murmurações dentre o povo e às ideias malignas da rebelião que acontecem entre líderes que auxiliam a liderança de uma igreja, a liderança de um grupo espiritual, como aconteceu aqui agora. O Senhor ouviu. Por isso, eles foram convocados, juntamente com Moisés, para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés. A punição foi imediata contra ela. Alguns comentaristas dizem exatamente isso, que foi Miriam quem instigou Arão, apesar de ser uma inferência. Nós não temos na Bíblia um versículo que fale exatamente disso, mas nós entendemos pelo contexto e até mesmo pelo castigo divino que foi Miriam quem instigou Arão a se levantar contra o seu irmão, ou o irmão deles, que era Moisés. Continuando, Miriam ficou leprosa no mesmo instante, foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito, de forma alguma, irmãos. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sempre sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. E aí nós aprendemos também que Miriam ficou leprosa e pelo contexto entendemos que ela ficou por um tempo
A morte de Miriam, de fato, só vai acontecer em Números no capítulo 20, no versículo 1, diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação no deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. A morte de Miriam é registrada em Números capítulo 20. Aqui nós percebemos pelo texto que o Senhor a castigou por 7 dias. Ela ficou reclusa e somente depois o povo pôde caminhar. Enquanto ela ficou ali, nos 7 dias de reclusão, o povo não saiu do lugar. Veja como é interessante isso, como o pecado de pessoas que está próximo à liderança influencia também na vida do povo. Por isso, devemos ter cuidado, nós que somos pastores auxiliares, que ajudamos nossos líderes, jamais procedamos de forma a rebelar-se contra a liderança da igreja local. Diz assim em Números capítulo 12, versículo 15: assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Cuidado, você que é líder, você que tem uma posição de destaque na igreja. As suas atitudes podem trazer repercussões tanto para si mesmo, como aconteceu com Miriam, tanto para a sua família, como aconteceu na família, essa divisão, essa contenda entre os próprios irmãos, e isso influenciar também o povo de Deus, aqui no caso, atrasando a sua caminhada, atrasando a sua peregrinação. E aí nós ficamos a imaginar quanto que a obra de Deus não está atrasada, quanto que a obra de Deus não está parada por causa de rebeldes, pessoas que se levantam contra o seu líder, que abre uma congregação ao lado da igreja de origem e assim vai desviando o povo e levando pessoas a uma vida de rebelião, porque a rebeldia gera mais rebeldias. Isso tem causado um grande problema para a igreja do Senhor, que está vivendo dias de confusão, e ao invés de crescermos, nos expandirmos, nos espalharmos, e ao invés de pregarmos o evangelho onde realmente precisa de ser pregado, nós ficamos dividindo igrejas e fazendo com que o povo fique em confusão e o reino de Deus não cresce, a igreja não evolui. Deus tenha misericórdia de nós. A rebeldia só atrasa a trajetória do povo de Deus. Aconteceu no Antigo Testamento e acontece em nossos dias. Sejamos, pois, submissos e obedientes à liderança local. Amém? Vamos então à nossa conclusão. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. E temos uma última recomendação: é tempo de muita, e muita mesmo, muita prudência, como diz aquele louvor. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar até que venha o meu Salvador. Amém? Vamos então te convidar para a próxima aula. Não perca a 6ª lição do 2º trimestre de 2023, quando falaremos sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Será o tema da 6ª aula e eu conto com a sua presença aqui na semana que vem. Meus caros irmãos, eu me despeço agradecendo a você por estar assistindo esta aula até aqui. E você que está nos conhecendo hoje, agradeço e espero que você continue nos assistindo, porque temos aprendido muito com a palavra do Senhor e queremos compartilhar com você. Que o Senhor te abençoe e que estejamos juntos aqui na semana que vem para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.